Olá, meu nome é Clara e nesse vídeo nós vamos tratar da Lei de Crimes Ambientais e as suas aplicações na comarca de Juiz de Fora, Minas Gerais, para tema da apresentação do trabalho da disciplina de Estudos do Crime 2, ministrado pela professora Ellen Cristina Rodrigues Brandão. Primeiramente, nós precisamos compreender a importância do meio ambiente e a importância da sua preservação para compreendermos por que esse tema é tão importante e alvo de tutela jurídica. A preservação do meio ambiente é essencial para a manutenção do equilíbrio do nosso ecossistema e também para a manutenção da saúde e da vida tanto dos seres humanos quanto dos animais. O modelo econômico vigente, fundado no lucro e na exploração, traz diversos prejuízos tanto para a fauna quanto para a flora do nosso planeta, desencadeando, por exemplo, o desmatamento, degradação de florestas, extinção de espécies animais e o aquecimento global. Por esse motivo, tais fatores aumentaram a preocupação com a degradação ambiental no mundo, o que no Brasil culminou com a promulgação da Lei 6.938 de 1981, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente e o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, composto por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Posteriormente, a inserção da matéria ambiental na Constituição Federal de 1988 impôs ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar um ambiente com qualidade e estabeleceu a aplicação de sanções e penalidades por meio de condutas ou atividades. A partir da década de 80, a Lei de Crimes Ambientais número 9.665 de 1998 e o Decreto Federal número 6.514 de 2008 surgiram para deliberar sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente em nosso país. Posteriormente, visando definir normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal, foi promulgada a Lei nº 12.651 de 2012, conhecida como Novo Código Florestal Brasileiro. No âmbito estadual, Minas Gerais instituiu seu próprio Código de Meio Ambiente, através da Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que vai dispor sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade no Estado. O enfoque do vídeo será na Lei de Crimes Ambientais, citada anteriormente, e o que concerne as suas aplicações à ocorrência de denúncia desses crimes ambientais, análise desses crimes, o processo investigativo e as sanções penais aplicadas aos julgados. Pois bem, feitas as considerações iniciais, eu passo a análise propriamente dita dos crimes cometidos em Juiz de Fora, suas estatísticas e especialmente aquelas provindas do sistema judiciário e os dados gerais de como operam esses tipos de crime na comarca. Enquanto comentário inicial, achamos importante ressaltar o fato de que quando se fala da Lei 9.605 e dos crimes ambientais no geral, tem-se uma situação que é profundamente agravada, especialmente pela alarmância da diferença entre os números de denúncias e de ações que chegam a efetivamente ser ajuizadas. Sabe que são crimes de difícil investigação, em que a conduta ela é dificilmente percebida em situação de flagrância, então é difícil apurar a materialidade e a autoria desse tipo de crime e acaba ensejando um número ínfimo de ações no judiciário, quando se compara com situações informadas quanto a denúncias. Um exemplo paradigmático que eu gostaria de citar brevemente é o caso visto em 2021, no qual a comarca de Juiz de Fora teve aumento de 57% das denúncias relativas a maus tratos, previsto no artigo 32 da Lei 9.605. Contudo, naquele ano não se viu ajuizamento de ações relacionadas a maus tratos que se traduzissem nem a 10%, que não alcançassem nem 10% desse número. Da mesma forma, veremos à frente que o maus tratos continua sendo um dos crimes mais ajuizados, cujas demandas têm mais sido ajuizadas na comarca, contudo, se tratam de números ínfimos quando se percebe um número de denúncias. Como em 2021 tivemos 1.000 denúncias, cerca de 1.000 denúncias, um acréscimo de 57%,
contudo, poucas demandas efetivamente ajuizadas, se percebendo a dificuldade que o judiciário tem de operacionalizar e punir a investigação e punir esse tipo de crime. Pois bem, feitas essas considerações iniciais e deixando claro que esses números não traduzem a efetiva prática de crimes na comarca e o número de denúncias vistas, eu passo à análise dos números percebidos pelo judiciário e para apuração desses números, ressalto que a fonte utilizada foi um site do CNJ, que fornece dados estatísticos relacionados a ações judiciais ajuizadas na comarca relacionadas a crimes ambientais, chamado Sirene Jude, e enquanto os números atuais, cito alguns aqui. Em 2024 tivemos 67 casos novos ajuizados, 159 julgados e encontram-se pendentes 617 ações. Tais ações, pelo próprio Sirene Jude, é possível perceber que muitas delas tramitam na primeira vara criminal de Juiz de Fora, algumas também, por ter repercussão civil, acabam tramitando nas varas cíveis e outras, por envolver questões de improbidade, acabam tramitando em varas de fazenda pública. Pois bem, outro aspecto que se ressalta nas demandas relacionadas a crimes ambientais é a morosidade, que se ressalta, e o próprio sistema também citado do CNJ também indica que a média de pendência líquida desses processos beira 1.700 dias, ou seja, esses processos em tese demoram cerca de 5 anos para serem efetivamente solucionados e terem um mérito resolvido pelo judiciário. E enquanto específico, o número, na análise específica, propriamente dita, dos crimes mais cometidos na comarca, o próprio Sirene Jude também traz ao usuário a seguinte informação: que em 2024, nos últimos 12 meses, de 2024 para 2025, tivemos 10 novos casos de demandas ajuizadas em razão do cometimento de crimes contra a fauna, que se traduzem no artigo 29 da Lei 9.605. Outros 10, e tais 10 crimes são relacionados à caça ilegal e condutas equiparadas. Tivemos também 9 novas demandas relacionadas a maus tratos, que são, como já citado, que é uma conduta, como já citada, prevista no artigo 32, e outras demandas com um número ínfimo, inferior a 5, relacionadas a crimes contra a fauna, contra a flora, aliás, me desculpe, a poluição, outros atos contra o meio ambiente e delitos com número próximo a 1, se tem, por exemplo, atos contrários à fiscalização e o sistema de aplicação da lei. Com isso, concluo, indicando que tais números ainda são ínfimos. Essa área de estudo do direito criminal, do direito penal, de difícil estudo, levando-se em conta que os dados não são publicizados da maneira mais efetiva. É difícil encontrar os dados específicos. É uma área muito obscura e que é de difícil, como já disse, de difícil investigação, e poucas demandas chegam no judiciário, sendo essas aqui as citadas as que mais encontram recorrência na comarca de Juiz de Fora. Enfim, feitas essas considerações, passo a palavra à colega. Nessa parte do vídeo será exposta como o sistema judiciário da comarca de Juiz de Fora tem atuado para coibir essas infrações, esses crimes ambientais, e também
tem funcionado a devida responsabilização dos infratores. Prioritariamente, as denúncias acerca de crimes ambientais de Juiz de Fora consistem em poluição, incêndios, intervenção ilegal no córrego, queimadas em lotes e maus-tratos aos animais, que em 2021 bateu seu recorde de denúncias com 924 denúncias. É importante fazer uma relação numérica dos processos que chegam ao judiciário e dos processos que são resolvidos. Por exemplo, atualmente, tem-se na comarca de Juiz de Fora 650 processos relativos a crimes ambientais pendentes e 194 processos suspensos. Vou fazer uma análise dos dados fornecidos pelo site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também pelo Serenejude, vemos que, em grande parte das decisões e sentenças produzidas pelo Judiciário da comarca de Juiz de Fora, trata-se de casos de poluição sonora, de incêndios provocados por falta de descarte de lixo e também sobre animais silvestres mantidos em cativeiro. Primeiro, vamos comentar sobre os processos referentes a aves silvestres mantidas em cativeiro. O argumento da defesa é de que, geralmente, essas aves são presentes dados de parentes, de pessoas especiais, que as pessoas acabam tendo um apego emocional nela, por isso acabam mantendo ela em sua residência. Outro argumento muito importante é de que essas aves são criadas desde o seu nascimento em locais fechados, em gaiolas. Sendo assim, quando são soltas na natureza, acabam morrendo. Ou seja, o argumento da defesa é de que muitas vezes essas aves estarem ali vai ser benéfico para elas. Além de que, também argumento que quando essas aves são apreendidas, muitas vezes elas voltam a ser traficadas e voltam a ficar nos cativeiros, ou seja, não acaba sendo uma resolução. Grande parte das sentenças do Tribunal de Justiça de Juiz de Fora, relativas a essas ações de aves presas em cativeiros, têm entendido sim que esses argumentos da defesa é válido, porém, eles entendem que o valor que está sendo violado referente a uma árvore silvestre estar presa está prejudicando o ciclo ecológico, porque essas aves, elas disseminam sementes, elas contribuem para a natureza e principalmente para a Mata Atlântica. Eles entendem que esse valor, eles têm uma importância maior do que o valor arguido pela defesa. Portanto, muitas das vezes, é julgado como procedente a denúncia, fazendo com que os acusados paguem aí uma prestação pecuniária. Em grande parte das sentenças é isso que é decidido. Claro que cada processo vai ter a sua especificidade. Além disso, grande parte das denúncias também se dão por conta da poluição, mas uma específica, a poluição sonora. O argumento utilizado de forma padronizada por maioria dessas decisões na comarca de Juiz de Fora é que o dano ambiental ele é todo e qualquer dano indireto ou direto produzido pelo homem ou até mesmo pela própria natureza ao meio ambiente. O ambiental deve ser compreendido quando uma conduta humana gera uma lesão intolerável ao meio ambiente. Além disso, outra classificação que eu achei muito interessante encontrada em uma das sentenças é o dano ambiental moral, que é verificado quando se atinge um aspecto objetivo da esfera moral da coletividade. E para complementar o nosso vídeo, nós gostaríamos de convidar um colega de curso, o Gabriel Abner, estudante do 7º período da Faculdade de Direito da UFJF, para ele falar um pouco sobre a experiência dele, o trabalho dele, onde ele atua com os crimes ambientais. Olá pessoal, eu sou o Gabriel Abner, eu sou estudante de Direito na UFJF, atualmente no 7º período. Sou estagiário do Ministério Público na 8ª Promotoria de Justiça da comarca de Juiz de Fora, com atuação em meio ambiente, habitação e urbanismo. Eu tenho o privilégio de ser orientado e ensinado pelo promotor de Justiça do Meio Ambiente de Juiz de Fora, o Dr. Alex Fernandes Santiago, que é um grande expoente na seara do direito penal ambiental e com suas obras e artigos contribui grandemente para a reprimenda dos crimes ambientais, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Além disso, eu gostaria de fazer uma menção honrosa à minha tia, também promotora de Justiça do Estado de Minas Gerais, doutora Luciana Imaculada de Paula, que atualmente é coordenadora estadual de defesa dos animais no SEDA, de quem eu tenho muito orgulho e admiração. Falando um pouquinho sobre o trabalho no Ministério Público, na 8ª Promotoria, dentre as muitas frentes que são divididas entre os colegas estagiários, servidores e encabeçadas pelo promotor de justiça, eu tenho a honra e o privilégio de trabalhar na defesa da fauna. E falando um pouquinho sobre a defesa da fauna, eu gostaria de trazer 2 dispositivos da Lei de Crimes Ambientais, quais sejam o artigo 29 e o artigo 32. O artigo 32 trata sobre os crimes de maus tratos, sobre o crime de maus tratos. Em 2020, a redação desse artigo foi atualizada para incluir o artigo 32A,
que trata de forma mais específica e prevê uma reprimenda ainda maior aos crimes de maus-tratos cometidos contra animais domésticos. O artigo 29, por sua vez, traz uma previsão sobre o tráfico de animais silvestres. Essa é uma realidade, infelizmente, experimentada pelo Brasil, em razão da rica biodiversidade que o Brasil possui, sendo que o tráfico de animais silvestres no mundo movimenta uma monta que chega à casa dos bilhões de dólares. E nesse sentido, nós precisamos atuar cada vez mais e com a devida reprimenda penal para cada vez mais evitar esse tipo de crimes. É importante mencionar que além das denúncias, no Ministério Público, eu faço muitas peças voltadas ao Instituto do Direito Penal Consensual. Ou seja, na fase de inquérito, nós propomos aos investigados o acordo de transação penal, que, dentre os requisitos da Lei 9.099, nos casos de crimes ambientais, devem ser incluídas a reparação do dano ambiental com a devida comprovação de que isso foi feito. Ou seja, quando não é possível reparar o dano, a título de composição civil, será paga uma multa junto dos demais itens da transação penal. Para além disso, nós também elaboramos peças de suspensão condicional do processo dentro dessa realidade e também acordos de não persecução penal. Muitos casos, devido à evolução da importância, vamos dizer assim, do meio ambiente, nós temos obtido êxito em fazer valer o artigo 225 da Constituição, conseguindo, ainda que abranda as penas, reprimir aqueles que violam os preceitos proibitivos da Lei de Crimes Ambientais. Em outros, por sua vez, em razão de uma morosidade experimentada pelo Judiciário brasileiro, ainda é uma realidade a prescrição, mesmo porque a redação da Lei de Crimes Ambientais, especificamente quanto aos crimes do artigo 29, ainda é muito branda. A pena máxima prevista pelo artigo 29 é de 1 ano, ou seja, tem-se a prescrição da pretensão punitiva no período de 4 anos, sem a ocorrência de causas interruptivas da prescrição. Fato que, na realidade brasileira, ainda é muito pouco tempo e acaba atrapalhando a efetiva persecução penal, gerando a prescrição do jus puniendi estatal. No geral, é uma honra trabalhar na defesa do meio ambiente e é uma honra experimentar a evolução constante da proteção do meio ambiente no Brasil. Faço votos para que as leis sejam cada vez mais severas e mais efetivas no combate a todos os tipos de crime ambiental. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de aprender com o promotor de justiça, Dr. Alex Fernandes Santiago, e ratifico a menção honrosa à minha tia, doutora Luciana, que muito me ensina também. Um abraço. Atenção, o vereador de Juiz de Fora, João do Joaninho, filiado pelo PSB, é encontrado em flagrante cometendo crimes ambientais e demais infrações legais. Durante o patrulhamento, a equipe da PM encontrou uma lancha branca na represa de Chapéu d'Uvas em atividade suspeita devido à altíssima velocidade. Foi dada a ordem de parada, no entanto, não respeitada pelos tripulantes da navegação. A PM, assim, teve que agir cerceando a navegação para que conseguisse fazer a abordagem. Na lancha, tripulada por João do Joaninho, acompanhado de um outro homem, foram encontrados uma espingarda calibre 22 e 4 animais silvestres abatidos, sendo eles 3 capivaras e 1 jacu, provavelmente atingidos pelos projéteis dessa arma então encontrada. João Joaninho, alegando que buscaria uma documentação relevante e importante na abordagem policial, solicitou para os funcionários públicos para que fosse até o veículo, nas margens assim da represa Chapéu d'Uvas. No entanto, deu partida no próprio veículo e assim fugiu. Posteriormente, foi encontrado detido e levado assim para a delegacia do bairro de Santa Terezinha. João do Joaninho, em conversa com a imprensa, alegou: quando ele, o homem que o estava acompanhando, viu os policiais,
me pediu para que segurasse o volante. A partir daí, eu assumi a direção e parei quando os policiais pediam. No entanto, no momento em que desci do barco, me comprometi a ir para a delegacia. No caminho, meu advogado pediu para que eu não fosse porque a situação estava complexa por lá.